Olá, paz. Obrigado por ter vindo aqui assistir a mais este vídeo, aqui da Intercessão Renascer. Esta será uma dentre várias palestras que nós estamos apresentando acerca das atividades que há na Intercessão Renascer. Uma boa palestra para você. Olá, eu sou o pastor Luiz Cláudio, da Igreja Renascer em Cristo. Essa é a 7ª palestra do Ministério de Intercessão. E eu queria estar falando com vocês que eu sei que tem muita gente que se inscreveu, que está ansiosa no bom sentido, né? Está desejosa de aprender mais sobre os dons espirituais, como se mover. Então, alegra teu coração, porque o Espírito Santo vai trazer algo assim que vai te deixar, vai ultrapassar a sua expectativa. Então, essa é a 7ª palestra que nós estamos nesse tempo de palestra, apresentando as 16 atividades do Ministério de Intercessão, e nós vamos trazer para vocês algo muito lúdico, muito simples e, porém, profundo sobre os dons espirituais. Vai ser um tempo maravilhoso, né, nesses 30 minutos, de aprendizado com o Espírito Santo de Deus. Nós vivemos um mundo em que as pessoas elas estão de uma forma muito natural, né, com uma cegueira espiritual incrível, tentando resolver as suas situações, seus problemas, as suas lutas de forma natural. Por exemplo, quando uma pessoa está doente, ela corre para o médico. Não que isso seja errado. Quando uma pessoa tem uma guerra, uma briga, ela corre para buscar as forças policiais. Também, não que isso seja errado, mas existe um acesso a uma fonte de cura, a uma fonte de milagres, maravilhas, que é o reino de Deus. Através de Jesus Cristo, nós temos acesso à fonte da água da viva, nós temos acesso aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e jamais entrou no coração dos seres humanos. Então, quando nós entendemos que existem caminhos espirituais, nós passamos a buscar, através do Espírito Santo, a liberação daquilo que está retido nas nossas vidas, ou seja, não mais de uma forma natural. E o Senhor, ele tem, né, através dessas ferramentas tão maravilhosas que são os dons, o Senhor tem esse caminho, né, de coisas sobrenatural, digamos assim, né? Então, as pessoas, elas, como cidadãos, elas têm buscado resolver as suas coisas de forma natural. Mas, como cidadão dos céus, nós temos, né, acesso às coisas espirituais que estão em Cristo Jesus. E as pessoas, elas, nos dias de hoje, infelizmente, elas têm buscado, né, como super-heróis, né? Vão nos cinemas, os filmes da Marvel, da DC, e elas ficam, né, ansiosas para o próximo lançamento de um super-herói que vai resolver a minha vida. E, na verdade, é uma grande ilusão, né? Porque esses super-heróis, eles não vão resolver as nossas vidas, mas nós temos acesso ao reino de Deus através do ministério de intercessão. Existem os dons, existem essas ferramentas que o Senhor, ele nos deu desde o ventre das nossas mães. A palavra nos fala que desde o ventre das nossas mães, o Senhor, ele escreveu todos os nossos dias num livro, quando nenhum deles ainda existia, e entreteceu. O que significa tecer fios, um fio ligado no outro, que são exatamente os dons de Deus, que são os talentos, os dons do Espírito Santo e os dons de Cristo, que nos torna seres espirituais. E eu tenho um exemplo na Bíblia que eu gosto muito de falar sobre eles, que o profeta Jeremias, ele foi criado por um sacerdote, porque ele era filho de sacerdote. E exatamente a vida dele não tinha sentido. E num bate-papo com Deus, o Senhor fala para ele: Jeremias, não diga não passo de uma criança, porque a quem eu mandar você ir, você vai. O que eu mandar você
falar, você vai falar. Olha, Jeremias, eu te constituí profeta às nações. Reconhecemos, né, que muitas pessoas elas têm essa expectativa humana, né, nos super-heróis. Imagina esse camarada esquisito, né, com uma cueca por cima da calça, que é o Superman. São superpoderes, né? E as pessoas elas estão desejosas, né, vão nos filmes da Marvel, da DC, buscando esses superpoderes, né? Buscando um salvador, um super-herói, buscando ter essa, né, se espelhar nesses heróis do cinema, da TV, mas o Senhor, ele preparou para cada um de nós esses dons, esses talentos, que vão trazer um destaque nas nossas vidas, que vão trazer nas nossas vidas marcas espirituais. Nós não seremos reconhecidos por um nome, mas sim por uma marca, por uma atividade que nós possamos desenvolver e que o Espírito Santo ele vai trazer esse destaque, que são exatamente os talentos naturais. Como eu falei para vocês, né, Jeremias, no capítulo 1, ele fala: antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, às nações dei por profeta. E essas pessoas, nós estamos vendo a figura aqui do Ayrton Senna, essas pessoas que tiveram destaque no mundo, elas apresentaram uma marca de um talento. Por exemplo, o Ayrton Senna, ele, na chuva, era um piloto imbatível, era uma ousadia incrível. Até hoje, né, nós temos esse reconhecimento de alguém que é reconhecido até hoje por um talento natural, por um dom de Deus, algo que mostra até hoje uma marca na vida do Ayrton Senna, que é um talento natural. E todos nós temos esse talento dado por Deus. Não foi só a exclusividade do Ayrton Senna. Na próxima imagem nós vamos ter agora o Messi, que foi alguém que ganhou várias bolas de ouro, alguém que reconhecidamente tem um dom de jogar futebol. E não só ganhar várias bolas de ouro, como dessa vez, né? Aleluia, como diz um bispo que eu conheço, o bispo Fabrício, ele gosta muito de brincar, aleluia. Ganhou dessa vez a Copa do Mundo, né? Fechando a vida dele profissional, marcando esse talento natural que nos dá destaque. O Michael Jordan é outro que ele foi fazer um teste na universidade e o seu treinador, ele falou para ele que ele não tinha coordenação motora. Olha que incrível, né? Um dos maiores jogadores de basquete de toda a história, o treinador falou para ele que ele não tinha coordenação motora. Mas ele teve uma visão, que ele jogava basquete. E o que ele fez? E o que nós devemos fazer com os nossos talentos? Você tem certeza que você descobriu o seu talento? Não deixe que as pessoas, falhem ao contrário, porque Deus não erra. Deus não erra. Escreve isso aí, Deus não erra. E ele que nos deu esse talento natural. O Michael Jordan, no livro, ele fala que ele foi à madrugada, ele acordava de madrugada, ele, as baratas e os ratos, ia lá sexta, fechava o olho, sexta, e se tornou num grande jogador de basquete, como também o Tiger Woods, que foi um dos maiores jogadores de golfe da história. E a mesma história, acordava de madrugada, ia treinar. Enquanto todo mundo estava dormindo, ele estava desenvolvendo seus talentos. Olha, não desista do seu talento. Nós temos aqui a imagem do Elon Musk, alguém que muito inteligente, né, que tem criado várias coisas, ou seja, o talento, nós conhecemos ele não porque ele é branco, não pelo talento. O talento é uma marca espiritual, o talento é uma marca natural, o talento é um reconhecimento daquilo que Deus nos deu, é um presente. Quando nós falamos dos dons irrevogáveis, são os talentos. Ninguém tira, nasceu com a gente. Então, como o Cafu, você não desista. Cafu fez 12 peneiras e ele
né? Levantou 2 troféus mundiais, né? O segundo ele foi capitão, o primeiro não, mas foi campeão mundial 2 vezes pela perseverança. Então, persevere no teu talento, porque Deus, ele tem essa marca para que você seja, né, um servo de Deus bem-sucedido, na sua vida profissional, na sua família, você seja bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Temos aqui a galera do MasterChef, né? Eles não são reconhecidos pela face, pela beleza, não, é pelo talento. E esse talento Deus tem para a sua igreja. Deus tem esse talento. Uns vão ensinar, outros vão exortar, outros vão ter o talento de ajudar. Porque os talentos têm esse propósito, né? Nós temos talento para poder nós ganharmos dinheiro, termos marcas, né, na nossa vida, mas também ajudar o próximo. Essa é a chave para você entender como funcionam os talentos. Deus sempre faz tudo com um propósito. E os dons do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo são maravilhosos, porque enquanto os talentos é uma marca, é um dom de Deus, desde o ventre da nossa mãe, é um presente de Deus, né? Os dons do Espírito Santo não. Os dons do Espírito Santo é uma capacitação, é uma manifestação para tudo que for útil para a igreja. É uma manifestação para o corpo de Cristo. Então, através do Espírito Santo que habita em nós podemos não somente demonstrar ao mundo os nossos talentos, mas manifestar um poder sobrenatural, como os heróis da Marvel, da DC, que as pessoas, né, o mundo fica encantado lá com os super-heróis, o cara que tem visão de raio-x, né, outro que, né, desaparece, outro que voa, né, e as pessoas ficam maravilhadas, as crianças, né, mas existe esses dons do Espírito Santo que são muito mais maravilhosos, porque são reais. São manifestações que você vai fazer as obras que Jesus fez e obras maiores ainda. E esses dons do Espírito Santo, o Senhor, ele tem para nossas vidas, para que nós possamos, né, vivenciar tudo que Jesus vivenciou. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre 9 dons do Espírito Santo. Ele fala sobre os dons de revelação, ele classifica, são 3 dons. Revelação não está na Bíblia, mas ele fala sobre a manifestação de 3 dons de revelação. Palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, discernimento de espírito. E ele fala também sobre os dons de poder. Os dons de poder são exatamente, por que poder? Porque demonstra e denota poder, fé, curar, operação de milagres, e também os dons vocais, pastor Luiz Cláudio. Por que vocais? Porque está relacionado à linguagem, que são falar em novas línguas, interpretar novas línguas, e o dom de profecias, que está relacionado à linguagem. Então, esses 9 dons do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ele nos mostra e fala, né, nos ensina que nós não podemos ser ignorantes em relação aos dons. Né? A igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, porém, ela não se movia nos dons. Então, esses dons do Espírito Santo são capacitações para o que for útil para a igreja. E aqui nós temos visto, né, na figura anterior, nós temos visto o Simão, o mágico, ele querendo comprar os dons de Pedro. E é muito interessante isso, porque o Senhor, o Espírito Santo, não vai dar dons para quem é imaturo. Você daria um carro para seu filho? Claro que não. Infelizmente, aqui, Simão Mágico, vendo Pedro, né, Filipe, trazer tantas libertações e poder, e ele ficou assim maravilhado, e ele queria comprar. Então, os dons do Espírito Santo não se pode comprar. Não adianta ser amigo do bispo, ser amigo do pastor, não funciona dessa maneira.
Nem muito menos, eu tenho tanto tempo de igreja. Também não funciona dessa maneira. O que nós precisamos é ter essa consciência de que esses dons do Espírito Santo são manifestações para o que for útil para o corpo de Cristo. Você quer o dom de curar? Mas você vai no hospital? Como é que você vai ter o dom de curar se você não vai no hospital? Se você não visita ninguém? Então, é necessário se esvaziar, é necessário intimidade, é necessário que você converse com o Espírito Santo, que você tenha intimidade, fale muito em novas línguas, porque quem fala em novas línguas não fala a homens, senão a Deus, e em espírito fala mistérios. Então, nós precisamos ter a certeza de que entendemos o propósito desses dons, porque algumas pessoas que são imaturas, quando elas recebem esse dom, muitos acham que é delas e vai, vou abrir a minha igreja porque eu sou o bom é o Espírito Santo. E por isso que muitas pessoas não recebem, porque não têm maturidade para usar esses dons, para ser usado pelo Espírito Santo. E nós precisamos não esquecer, guarda isso, os dons do Espírito Santo é para a edificação da igreja. Os dons do Espírito Santo é para a edificação da igreja. Isso é importantíssimo para que você entenda. E dessa forma, quando você se esvazia e você está habilitado, né? Como é que você vai dirigir um carro se você não tem carteira? Quando você está habilitado, o Espírito Santo, onde você chegar, ele vai manifestar, seja o dom de curar, seja o dom de maravilhas, seja o dom de profecias. O Espírito Santo tem total domínio sobre a tua vida, sobre a minha vida. E aqui nós podemos falar um pouco sobre, né, esse encontro maravilhoso, né, da mulher samaritana com Jesus. E esse dom de revelação, ele é maravilhoso porque nesse encontro, né, Jesus ele manifesta uma palavra de conhecimento. E essa palavra de conhecimento trouxe libertação a esta mulher. Jesus fala para ela, chama teu marido, e ela, eu não tenho marido. Ele falou, você teve 5 maridos, o que você tem agora não é teu marido. E você imagina quantas pessoas elas estão na igreja e elas estão feridas, e elas estão magoadas, e elas precisam ter conhecimento que existe a libertação pela revelação do Espírito Santo. Quantas pessoas estão enfrentando guerras na sua família, os filhos presos às drogas, e a pessoa ela fica, né, achando que não tem solução. Mas assim como o Senhor Jesus trouxe essa palavra de conhecimento a essa mulher, e qual era o propósito dessa palavra do conhecimento? Aquela mulher era uma evangelista. Ela saiu e foi lá e pregou o evangelho. Quantas pessoas estão com seu ministério paralisado? E o dom de revelação, a palavra do conhecimento, não é só para intercessão. Imagina o pessoal do Ministério de Cura, porque toda situação tem uma origem. Eu me lembro que eu estava conversando com um casal e era um jovem que tinha esquizofrenia. Isso na medicina não tem cura. E eu batendo um papo com eles, né, falando sobre a Bíblia, e o Espírito Santo me deu uma palavra de conhecimento e falou para mim assim, pergunta para ela como é que foi a gestação dela. E eu perguntei, olha, fulano, como é que foi a tua gestação? E ela começou a chorar, porque ela se lembrou que ela tinha rejeitado aquele bebê, ela estava grávida, estava se separando, foi traída, e ali o Espírito Santo trouxe uma palavra de conhecimento. E eu levei aquela mulher a pedir perdão para o filho, levei o filho a liberar perdão, e aquele jovem nunca mais teve crises esquizofrênicas. Então, ali o Espírito Santo me deu uma origem de um mal. Isso, imagina, toda a igreja, todos os ministérios, tendo entendimento do que é os dons do Espírito Santo, a revelação que o Senhor tem para nossas vidas, para o ministério de intercessão, para o ministério de cura. Então, nós temos visto o que acontece na vida da Bispa Sônia. Em quantos programas nós já temos visto ela trazer uma revelação de alguém que estava para suicidar-se? O que é isso, gente? Revelação. E o Espírito Santo não quer dar somente para a Bispa Sônia. Quantas vezes no culto ela trouxe uma palavra
de cura, por uma revelação, e essa é a dimensão que o Ministério de Intercessão quer passar para vocês através do dom. O Ministério de Intercessão não é só ficar ali, né, aquela galerinha da parede, ou o pessoal que ora. Não, é um ministério que estuda, que traz formação, capacitação, que traz treinamento, preparação para que toda a igreja seja uma igreja intercessória. E os dons são ferramentas fundamentais. Aqui nós temos uma imagem, né, que representa o discernimento de espírito. Né? Discernimento de espírito, nessa imagem, ilustra quando Eliseu ele foi cercado, a sua casa, pelos sírios, e o jovem ficou desesperado. E Eliseu ele fala: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E o que o moço viu? Ele viu cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E exatamente através dos dons, o Senhor ele quer abrir a visão da igreja, abrir a visão dos intercessores, para que nós possamos não somente ver demônios, mas anjos, discernir pessoas que entram na igreja, pessoas que são enviadas por Satanás, discernir situações na nossa casa. Quantas situações o Espírito Santo quer revelar, mas a gente não tem entendimento de como ele fala conosco, não tem entendimento desse dom do discernimento de espírito. Esse discernimento de espírito vai abrir a nossa visão para que nós possamos enxergar como o Espírito Santo quer nos conduzir, trazer revelação de situações no bairro, situações dentro da igreja, situações na nossa casa. E por isso que os dons são ferramentas tão imprescindíveis para a igreja, para a intercessão, para todos os ministérios. Então, esse dom de discernimento de espírito é um dom que vai trazer um crescimento à igreja, um crescimento à nossa vida como pessoa. Você discernir com quem você está andando, você discernir o que nós estamos vivendo, que tempo é esse, e o Espírito Santo, ele quer derramar esses dons sobre a igreja, para que nós possamos, né, não como, né, os heróis da Marvel, da DC, mas na vida atual, na vida real, nós temos essas ferramentas para fazer as obras que Jesus Cristo fez, e obras maiores ainda. Eu não vou falar com vocês sobre os dons do Espírito Santo, dos dons de Cristo. Eu vou deixar aí, né, um gostinho de quero mais. O que são os dons de Cristo? Só vou falar para vocês que o Senhor Jesus subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Muito obrigado por estar conosco nessa palestra. Daqui a pouquinho tem mais uma palestra. Que Deus abençoe. E se inscreva lá no link que vai ter abaixo para você participar dessa atividade dos dons tão importante. Não esqueça de se inscrever. Obrigado por ter assistido a nossa palestra. Você se interessou pelo tema e quer se aprofundar mais e conhecer? Abaixo na descrição do vídeo você vai encontrar um link onde você poderá se inscrever para participar de uma live onde nós iremos tratar especificamente deste assunto com maior tempo e maior profundidade. Também você pode assistir às demais palestras das atividades da Intercessão Renascer. Também teremos o link abaixo na descrição do vídeo. Obrigado e Deus abençoe.